Olá, estamos de volta com o Senado Notícias. A guerra da Ucrânia foi tema de sessão temática de debates nesta quinta-feira no plenário do Senado. Representantes do governo federal apresentaram um quadro de impactos e perspectivas do conflito sobre a conjuntura nacional. Na Casa das Leis, o anfitrião deu as boas-vindas a quem tem a difícil missão de reduzir os efeitos de uma guerra distante, mas cujo potencial afeta-nos diretamente. Autoridades importantes para manejar os efeitos desses desenlaces no Brasil nos honram com suas presenças. Contamos com a valiosa expertise dos participantes dessa sessão de debates para esclarecer dúvidas, traçar conjunturas e prospectar alternativas para o enfrentamento das inevitáveis consequências da guerra russo-ucraniana. Razão pela qual o Senado Federal agradece a prestimosa participação de todos. Bons debates e que seja breve esse flagelo terrível da guerra. O ministro das Relações Exteriores falou da iniciativa para retirar brasileiros da zona de conflito, defendeu uma coesão entre governo e Congresso para enfrentar as consequências da guerra e deixou claro a posição do Brasil diante das sanções contra a Rússia. O Brasil não está de acordo com a aplicação de sanções unilaterais e seletivas. Essas medidas, além de ilegais perante o direito internacional, preservam concretamente os interesses urgentes de alguns países, como o fornecimento de petróleo e gás a nações europeias. Por outro lado, atingem produtos essenciais à sobrevivência de grande parcela da população mundial. Segundo Carlos França, em sintonia com a tradição diplomática nacional e com as decisões recentes das Nações Unidas, o Brasil defende cessar-fogo imediato, proteção de civis e de infraestrutura civil, acesso desimpedido a serviços humanitários e a pronta solução política da questão baseada nos acordos de Minsk, aceitos em 2015 por ambas as partes, hoje em conflito, e que foram aprovados pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas igualmente naquele ano de 2015. A ministra da Agricultura explicou que o trigo que o Brasil importa vem não da zona de conflito, mas da Argentina, Estados Unidos e Canadá. O risco não é o desabastecimento, mas o aumento dos preços no mercado mundial. O governo vai trabalhar com a perspectiva de, a longo prazo, tornar-se autossuficiente em trigo. Quanto aos fertilizantes que importa, em grande medida, dos países em conflito, busca-se aqui aumentar a produção nacional desses produtos, mas ressaltou, até o momento, o que foi comprado está chegando. Os dados mostram hoje que os volumes importados entre janeiro e abril não foram afetados ainda. Isso é uma boa notícia para a agricultura brasileira. Até o momento, o Brasil tem recebido esses fertilizantes. Nós temos acompanhado e monitorado através do Ministério da Agricultura todos os dias os navios que saem e que chegam ao Brasil com esses fertilizantes. O Brasil pode se beneficiar no curto prazo com o aumento do valor das exportações em determinados setores. Entretanto, no longo prazo, os efeitos estruturais sobre o crescimento econômico global, sobre os fluxos internacionais de capital e sobre as cadeias de produção são incertos e podem comprometer eventuais ganhos de curto prazo que o país venha a realizar. Interrupções na cadeia de produção podem trazer efeitos negativos para o nível de atividade e também para a inflação. O Brasil está enfrentando dificuldades para fazer chegar aos ucranianos os suprimentos de ajuda já arrecadados. Para saber como resolver a questão da insegurança nos corredores humanitários e de que forma a guerra impacta negativamente o Brasil, a Comissão de Relações Exteriores aprovou nesta quinta-feira requerimentos de convite aos representantes dos países envolvidos no conflito, além do ministro das Relações Exteriores. Os requerimentos são de autoria da senadora Cátia Abreu, presidente da comissão. Foram convidados o encarregado de negócios da Embaixada da Ucrânia e o embaixador da Rússia no Brasil. Também foi aprovado um requerimento de convite do ministro das Relações Exteriores, Carlos França. O objetivo é que ele esclareça o posicionamento brasileiro neste conflito.
embora formalmente, legalmente, o Brasil tomou uma atitude correta com relação à guerra Ucrânia e a Rússia contra a Ucrânia, a invasão, mas tivemos comentários de algumas autoridades do Brasil em sentido contrário. Então, nós gostaríamos que o chanceler, mais uma vez, se posicionasse e tivesse a oportunidade também de comentar sobre a ajuda humanitária, sobre todas essas questões e esses votos, o que significa em termos de prejuízos para o Brasil, no que diz respeito principalmente a fertilizantes e trigo. O maior entrave que a gente está passando hoje é a gente conseguir entradas na Ucrânia, porque praticamente tem sido muito difícil encontrar locais seguros para entrar com suprimentos brasileiros. Então, mesmo os alimentos que já foram enviados, tentando o corredor humanitário, ele continua para fora da Ucrânia, porque não está conseguindo entrar. O Brasil, pela sua tradição de buscar a negociação, tem autoridade moral e política no mundo para se colocar à disposição, no mínimo para ouvir o nosso próprio chanceler e as partes, né? Porque nós temos relação de profunda amizade tanto com a Ucrânia quanto com a Rússia. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, será ouvido na quinta-feira da semana que vem pela Comissão de Educação sobre denúncias da atuação de pastores no ministério, inclusive com pedido de propinas. Na pauta estavam 2 requerimentos de convocação do ministro Milton Ribeiro. Eles foram transformados em convite porque o próprio ministro se ofereceu para dar esclarecimentos à comissão. O ministro ontem, por volta de umas 10 horas da manhã, ligou pessoalmente para mim, do seu telefone celular, e se prontificou a vir essa comissão no dia e a hora que a gente marcasse para ele vir. Milton Ribeiro deverá falar sobre supostas irregularidades na liberação de verbas públicas do Ministério. Denúncias veiculadas nos últimos dias apontam que os pastores evangélicos Arilton Moura e Gilmar Santos, que não têm cargo público, atuavam dentro do Ministério e influenciavam na liberação de verbas. Segundo as denúncias, eles negociavam com prefeitos a liberação de recursos do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, inclusive com a cobrança de propina. Em um áudio vazado e também veiculado nos últimos dias, o ministro Milton Ribeiro teria dito que uma das prioridades era atender aos amigos de um dos pastores e explica que isso foi um pedido do presidente Bolsonaro. As denúncias dão conta da suspeita de crime de tráfico de influência e de corrupção passiva, no mínimo. As denúncias mais recentes chegam ao termo de indicar o pagamento de propina em quilo de ouro, que totalizaria R$300 mil a título de liberação de recursos. Os depoimentos e as falas mais recentes de Sua Excelência do ministro da Educação, inclusive, não negam os fatos. Se o ministro se propõe a vir aqui esclarecer os fatos que são graves, eu acho que é suficiente. É evidente que, dependendo da resposta, é que nós vamos para o segundo passo, para verificar se aquilo que ele disse, que solicitou a CGU e etc., para tomar as providências, verificar se realmente houve essas providências no tempo certo, e acompanhar se a Polícia Federal, alguma medida foi tomada. Investimos de forma maciça na educação infantil, na educação básica e, claro, na educação profissionalizante e também universitária. Por isso eu sou favorável, sim, e até porque o próprio ministro se colocou à disposição de estar nessa comissão. Além do ministro Milton Ribeiro, a comissão aprovou o requerimento para ouvir o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura e pelo menos 5 prefeitos do Maranhão e 1 de Goiás, que denunciaram o pedido de propina para a liberação de recursos. Não basta o depoimento de Sua Excelência, o ministro Milton Ribeiro. O depoimento de Sua Excelência é necessário para iniciarmos o esclarecimento e para ouvir
o principal personagem e a autoridade pública envolvida, destacada nesse fato. Mas é indispensável para que todos os fatos sejam esclarecidos, sejam elucidados, que os arrolados neste requerimento, mas com o acréscimo apresentado pelo senador Vanderlan Cardoso, possam ser ouvidos nessa comissão. Os depoimentos dos pastores, prefeitos e do presidente do FNDE ainda estão sem data. Na reunião desta quinta-feira, os senadores aprovaram ainda um projeto que estabelece mecanismos para evitar a evasão escolar de atletas da rede pública selecionados para equipes olímpicas nacionais e estaduais. A intenção é dar a esses atletas a possibilidade de conciliar a carreira esportiva com os estudos. Outro projeto aprovado pela comissão prevê que crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica tenham prioridade de matrícula em creches e escolas públicas enquanto durar a pandemia. O objetivo da proposta apresentada pela senadora Nilda Gondim é reduzir o risco de abuso dentro de casa. Na terceira audiência pública sobre a tragédia de Petrópolis, a Comissão Especial do Senado recebeu representantes das vítimas das enchentes para debater o urgente problema da moradia. Como consequência das chuvas torrenciais e deslizamentos de encostas, Petrópolis teve 233 mortes confirmadas. O número de desabrigados supera a marca dos 1.100. O Senado instalou uma comissão temporária que esteve presente no local da tragédia. No final de semana passado, mais chuva e inundação e vítimas fatais. Nesta quinta-feira, numa terceira audiência pública, os senadores debateram com autoridades e representantes das vítimas medidas preventivas e soluções para o problema crônico da habitação. Eu quero deixar o nome de 2 pessoas, 2 mulheres, do movimento do aluguel social e moradia de Petrópolis, que morreram, uma delas aguardando a liberação da documentação da Caixa Econômica Federal. Atentos às reivindicações, os senadores Romário e Carlos Portinho também ouviram propostas para enfrentamento de futuras enchentes via conservação ambiental e planejamento urbano. A gente vem vivendo uma crise absoluta, que já existe há muito tempo, e todos sabemos, mas com as chuvas, ela foi escancarada. E isso não acontece só na cidade de Petrópolis. É importante, além das criações dos programas, as regulamentações municipais. Além do ATIS, da locação social, também a questão da REURB, da regularização urbanística e fundiária. Nesse momento, Petrópolis chora seus mortos mais uma vez, chora seus desabrigados mais uma vez. Mas o meu pedido hoje é isso, é que os resilientes das enchentes anteriores não sejam esquecidos. Pode ter certeza que você vai ter aqui nessa comissão senadores que vão fazer o máximo possível e até um pouquinho do impossível para que tudo que foi colocado por vocês a gente tentará esclarecer, resolver e ajudar. A Comissão de Assuntos Sociais fez hoje uma audiência pública interativa para discutir as práticas de constelação familiar e cura sistêmica. O evento foi proposto pelo senador Eduardo Girão. A constelação familiar é uma técnica que promete resolver questões mal resolvidas e conflitos entre parentes, inclusive aqueles que já faleceram. O criador da técnica dizia que é um método empírico, baseado na vivência e observação. A prática não é reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia nem o Conselho Federal de Medicina. Sophie Hellinger, viúva de Bert Hellinger, criador do método, participou por videochamada diretamente da Alemanha. As 2 ordens mais importantes na família e na constelação familiar são o direito ao pertencimento e outro ponto importante é a hierarquia na própria família. Se o pertencimento e a hierarquia não forem respeitados, isto pode, muitas vezes, levar a sérios problemas psicológicos e também físicos para alguns membros da família, mesmo gerações mais tarde, podendo levar até a morte. Foi, assim, interessante o que eu senti, eu presenciei, testemunhei
não apenas comigo, mas centenas de casos assim de pessoas se livrando de amarras, de pessoas que estavam com problema de droga, uma série de situações que encontraram um caminho mais sereno na vida, mais feliz. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.